Então, vamos começar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da globalização. Nós falamos na aula passada sobre o Estado, a figura do Estado-nação, o Estado contemporâneo e a sua influência, né? E a sua relação, não diria influência, a relação com o direito econômico. Então, desde a sua concepção até os dias atuais, as normas estão muito correlacionadas, né? Muito próximas entre uma e outra. Quando se fala em globalização, dá a impressão que é uma coisa recente, uma coisa que iniciou agora nos anos 90, né? Mas não, ela já tem até mais que 200 anos. Ele fala aqui inicialmente 200 anos, mas se a gente for, a gente vai verificar que a concepção do capitalismo, ela busca novos mercados, novos produtos, enfim, a revolução industrial. Então, todas essas ondas do capitalismo acabaram ensejando preceitos do globalismo. E o globalismo está muito presente no nosso dia a dia, nas relações de vivência, nas relações de economia, e afetando também o direito econômico. Um minuto, por favor. Muito bem. Então, quero trazer alguns destaques, como eu falei para vocês. Esse texto, esse tratado está extraído do livro Direito Econômico, Fernando N. Aguilar, editora Atlas. É um material muito interessante. Enfim, vamos lá. Então, há quem diga que a globalização é novidade há 200 anos, até mais de 200 anos. A gente vai ver que tem 500 anos. A globalização, sugere a ironia, é apenas uma faceta nova do velho capitalismo. E demasiada atenção ela pode descurar do fato de que sua história não começou nos anos 90 do século XX. Conquanto essa crítica tenha embasamento na realidade, ela não é suficientemente profunda. Porém, para obscurecer a circunstância de que há um novo, o velho fenômeno tem efeitos impressionantes. A sua consequência merece ser estudada. Mercados abertos, liberdade alfandegária, relativização da soberania e do xenofobismo, linhas de produção mundiais, capitais flutuantes e de extrema volatilidade, frequentando mercados financeiros sem limites de fronteira. Esses são os temas característicos do processo de maximização da rentabilidade econômica, responsáveis por mais drásticas alterações da estrutura do modo de produção capitalista dos últimos anos. Em matéria de direito econômico, esses efeitos são particularmente sentidos. Não é necessário abrandar o impulso inicial de considerar que tudo que há de novo é fruto da globalização e que a globalização vai proporcionar alterações em tudo. É preciso distinguir quais são os efeitos da globalização sobre as práticas de mercado que poderão ser controladas por mecanismos tradicionais do direito econômico, aqueles efeitos que tornam ultrapassados ou ineficientes certos controles jurídicos existentes. Direito econômico é o direito das políticas públicas econômicas, a regulação estatal da economia, influenciando, orientando, estimulando, restringindo o comportamento dos atores econômicos. Aqui eu faço um destaque, repetindo, direito econômico é o direito das políticas públicas econômicas, a regulação estatal da economia, influenciando, orientando, estimulando, restringindo o comportamento dos atores econômicos. Muitos dos controles jurídicos hoje disponíveis continuarão a ser usados normalmente. Apenas haverá uma tendência de mudança nos comportamentos dos atores econômicos. Os comportamentos mudam, mas as regras continuarão as mesmas.
As normas jurídicas são dotadas de capacidade de generalidade, mas haverá com certeza alguns setores do direito econômico cuja sobrevivência será seriamente posta em dúvida com tendências detectadas mundialmente. Em outros casos ainda, haverá mudança de conteúdo e de forma de ação do direito econômico, acompanhando as mudanças próprias da postura do Estado e da relação com o problema regulatório. Também é preciso ressalvar o processo de globalização é constituído por diversas partes. Não seria possível falar em globalização sem falar, por exemplo, em liberalização das economias nacionais. Na base de uma tendência de redução de soberania nacional, de mercados mundiais, está a transformação do papel do Estado, no sentido de perda de atribuições anteriormente detidas e modificações de funções desempenhadas. Algumas das transformações do direito econômico são atribuíveis, não propriamente à globalização, mas a processos relativamente autônomos e anteriores à globalização, e de significar uma retirada circunstancial do Estado da cena econômica. Ainda que tais processos tenham predisposto a sejam condição sine qua non à globalização, não podem legitimamente ser identificados com a globalização. Apesar disso, é difícil falar de efeitos de globalização sem que essas duas partes constituintes sejam consideradas. Então, nós vamos associar a liberalização da economia. Né? A globalização é uma forma sintética de referirmos a um fenômeno muito amplo e complexo das transformações contemporâneas do sistema capitalista. Justamente por sintetizar algo amplo, a palavra globalização costuma gerar grandes discussões conceituais. O meu propósito aqui é não aumentar a polêmica, mas de simplificá-la. Passados os arrobos iniciais, o tema suscitou o meio acadêmico. Então, globalização significa o fenômeno econômico de busca de conquista de mercados sem restrições de fronteiras nacionais, fenômeno político de crescente interdependência dos países, o fenômeno cultural de influências recíprocas entre habitantes de diversos países, o fenômeno social de frequente deslocamento e fixação de residência de habitantes de um país em outros, o fenômeno tecnológico que é a revolução informática e das telecomunicações, o fenômeno financeiro dos investimentos especulativos planetários, causando simultaneamente a reestruturação dos agentes econômicos, a transformação do papel do Estado e do direito de todos os países envolvidos. A vocação do capitalismo é de conquistar mercados. Fazê-lo globalmente era algo presente na gênese do sistema. Então, se a gente se reportar no início dos anos 80, antes da palavra globalização fosse usada corretamente, um dos maiores historiadores contemporâneos, por exemplo, sustentava o fato que um fato maior no século XIX era a criação de uma economia global única, que atinge progressivamente as mais remotas pairagens do mundo, uma rede mais densa de transações econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro e pessoas ligando aos países desenvolvidos entre si, entre o mundo não desenvolvido. Outros dizem que as políticas colonialistas do século XV também eram formas, né, ainda mais evidentes de globalização, em que os países centrais lutavam por novos mercados e por novos centros de produção deslocados da metrópole. Países como Inglaterra, Portugal, França, Holanda, Espanha empreenderam vigorosas campanhas de descoberta de novas terras e as exploraram durante séculos, sejam transformando-as em novos mercados consumidores, seja utilizando-as como local de produção, extração de bens e necessitava comércio mundial. Portanto, não é a primeira vez que a determinação de mercado a ser explorado pelos produtores de bens e serviços extrapola os limites nacionais. De fato, é preciso reconhecer que houve muitos outros momentos de globalização na história. É aquilo que eu falei no início da nossa fala, ela é importante dar esse destaque. O capital, a evolução do capital, que a gente teve a oportunidade de estudar no primeiro bimestre, você vê do primeiro instante da transformação daquele artesão em comerciante, do comerciante em banqueiro, banqueiro industrial,
e o comércio ele ganha uma dimensão, um volume maior, na medida que também os transportes evoluem, a comunicação evolui. Então, hoje você tem todos os habitantes do planeta, eles usufruem dos produtos que são colocados à venda. Basta o aspecto renda para poder alcançar esses produtos. Muito bem. Então, portanto, não é a primeira vez que se vê o mercado a ser explorado por produtos de bens e serviços extrapola os limites nacionais. De fato, é preciso reconhecer que houve outros momentos nessa história. Então, não receberam esse nome, mas em outras formas de globalização. As diferenças entre antigas e novas globalizações são de forma da intensidade, aquilo que eu falei, o volume, o montante, o tamanho, né? À medida que nós vamos evoluindo, a civilização vai evoluindo, esses volumes, essa intensidade, ela se amplia. A forma que a ocupação do mercado é feita, a forma que a economia globalizada exige um arranjo de forças entre empresas e países, a forma como os países passam a depender de uma nova mecânica de organização do capitalismo. Não há hoje uma guerra de conquista territorial, não há usurpação física de domínios. Veremos que esse é um dos principais temas, como o arcabouço jurídico e econômico da globalização de hoje, é resultante de arranjos convencionais, contidos em diversos tratados internacionais, os quais os países aderiram espontaneamente. Então, com relação à intensidade, nunca houve tanta circulação internacional de bens, serviços e capitais, nunca houve tanta dependência econômica entre países na produção de bens e serviços, nunca houve mercados tão amplos a serem explorados pelas empresas. Uma economia global se diferencia porque é capaz de funcionar como uma unidade em tempo real, em escala planetária. Isso é novo. O domínio universal do capitalismo tende, de fato, a transcender a lógica de um sistema interestatal, substituindo-a por uma lógica de redes transnacionais. Expressão de expansão espacial do capitalismo, que agora se justapõe às dimensões do globo. A globalização é também, antes de tudo, um processo de contornar, fatiar e, finalmente, desmantelar as fronteiras físicas e regulamentadoras que obstaculizam, né, que bloqueiam a acumulação de capital em escala mundial. Então, na hora que bloquear o acesso à questão comercial, você tem aí todo um processo de quebra e reconstrução. Nesse sentido, a economia global é mais do que uma simples economia internacional. Esta, respeitosa de soberanias nacionais, se relacionava às partes autônomas de um todo integrado, não integrado, mediante fluxo de comércio, investimentos e crédito. Correspondia a uma fase específica da história do capitalismo, no curso do qual os mercados nacionais, amplamente protegidos, até mesmo regulados pelos Estados, constituíam a base primária da acumulação de capital. O fenômeno da globalização traduz mais uma mutação do que uma continuidade desse processo. A globalização é um dos frutos da liberalização dos mercados nacionais, de sua abertura ao comércio e aos investimentos internacionais por meio da flexibilização das barreiras alfandegárias. As pressões contemporâneas para a liberdade do comércio internacional são extraordinárias, quando comparadas com qualquer outro momento histórico. Ainda que haja assimetrias na efetiva liberalização econômica entre países, principalmente nas relações entre países mais ricos e pobres, o período contemporâneo é marcado por um capitalismo de intensas, constantes e rápidas trocas internacionais sem precedentes históricos. O liberalismo econômico, ou seja, a política econômica estatal, de atribuir ao empreendedor privado o papel de liderança na distribuição e alocação de riquezas, deixou de ser uma política interna para ser pregado nas relações internacionais. Note-se, porém, que há uma distância a ser observada entre a pregação e a prática. Muitos países que lideram o discurso liberal exigem mais liberalismo do que praticam, principalmente os setores considerados estratégicos, ou em que existe interesse ou necessidade nacional de proteção do setor produtivo nacional. O liberalismo econômico despontou como ideal de organização econômica na sociedade teórica do século XVIII, coincidindo com interesses da expansão do desenvolvimento nascente indústria na produção em escala da Europa. Então,
Segundo tais teóricos, a economia deveria movimentar-se livremente, sem interferência do Estado, deixando que a lei da oferta e da procura resolvesse os problemas que surgissem. O liberalismo passou por uma fase de maturação, pleno desenvolvimento e posteriormente caiu no ostracismo, por volta da década de 30 do século XX. As ideias liberais se encontravam muito enfraquecidas e meios escombros até o colapso financeiro de 29. Tamanha liberdade de movimentação de capitais e de concentração de riquezas havia conduzido ao desastre. O que se seguiu foram décadas de intervencionismo estatal em todos os países capitalistas, com políticas de seguridade social, proteção contra desemprego, subsídios estatais e empresas capitalizadas e conduzidas pelo Estado, chamado welfare state, o Estado do bem-estar social. Nós vimos, destaque aqui, na aula anterior, naquela evolução do Estado-nação para o Estado do bem-estar social, né, o Estado do bem-estar social, em razão da Primeira Guerra Mundial, da Depressão de 29, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, onde tivemos 60 milhões de óbitos, o equivalente a 2% da população mundial da época. Você estava destroçada a economia e os países na Europa, parte da Ásia, parte da África. Então, não restou alternativa para aquelas nações, para aqueles governos, senão assumirem essas posturas estratégicas, que acabamos de falar, e que eles tiveram que tomar essa, a partir dos anos 45 até meados dos anos 90. Por favor, peço a todos não deixarem de lançar a presença lá no chat do tópico 13, na plataforma. Ok? Então, voltando. Então, quem chegou há pouco, nós estamos falando da importância da globalização e suas injunções, relações com o direito econômico. Lembrando que o direito econômico está associado à regulação econômica. Então, peço que vocês leiam, principalmente esses textos do segundo bimestre. Eu vou fazer uma segunda tarefa, extraindo outras questões. Não vou fazer nada de muitas questões, pontos principais da reflexão desses textos. Certo? Então, hoje nós estamos falando sobre globalização. Também coloquei o efeito dos tribunais, né, a correlação com o direito econômico. Também, na próxima aula, a gente vai ver os princípios constitucionais de ordem econômica. Tá? Então, vamos ter a oportunidade de falar sobre esses temas correlacionados ao direito econômico. Tá? Então, voltando aqui ao nosso texto. Então, está tudo no sistema. Então, as políticas de liberalização alfandegária deixaram de ser opção nacional para adquirirem o estatuto que deve dever por parte dos países signatários do GATT, Acordo Geral de Tarifas. Mais tarde, você cria a OMC, tá? A Organização Mundial do Comércio. Tudo isso relacionado a essas regras, essas normas, são acordos internacionais. Repetindo, os países aderem isso espontaneamente, ninguém é forçado, e hoje os países não têm como não participar de um comércio bilateral, um comércio entre as partes para poder vender o que produz e comprar os produtos e serviços que são necessários para o bem-estar de sua população. Então, os investimentos, eles não têm, a tecnologia ganha uma dimensão maior, né? Você tem espaços, produções são feitas em outros países. Há uma diferença que nós já falamos, que os países que não têm os encargos trabalhistas acabam ganhando uma vantagem competitiva em relação aos que têm as conquistas sociais. Por exemplo, a Índia, a China, tem crescido muito por essa razão. Então, migram capitais, migram empresas para essas localidades, e com isso, globalismo presente, punjante presente. E aí,
as ações, as normas e o direito econômico se faz demandado, necessário. Então, aqui, segundo parágrafo, a globalização contemporânea, as relações comerciais internacionais são mais importantes para uma economia nacional do que no passado. Não se pode hoje conceber a sobrevivência de um país capitalista sem a contínua relação comercial com outros centros de produção, né? Porque a produção interna tornou-se cada vez mais dependente de insumos que não existem ou não existem em condições de quantidade satisfatórias no interior do país. Nós vimos isso muito bem agora, nesse processo de pandemia, né? Nós vimos, por exemplo, insumos, EPIs, que são requeridos um volume maior em razão da situação de muita gente necessitar, como máscaras, aventais e outras coisas do gênero. Nós somos obrigados a importar de outros países, até da própria China, havendo aí um esforço total de infraestrutura, com mais de 40 aviões que trouxeram essas mercadorias para poder utilizar, ter como uso, né? Então, o insumo vem de outro lugar. Vocês estão assistindo agora a história da vacina. Parte dos ingredientes da vacina, tanto a Coronavac como a de Oxford, são também da China, não são produzidos aqui. Então, são coisas que a gente observa e vê que cada dia mais isso é presente, né? Então, transações comerciais e financeiras são instantaneamente por redes de computadores a longa distância, de forma eficiente e relativamente segura. A globalização contemporânea é um estágio de desenvolvimento das relações capitalistas para a qual atribui decisiva a questão tecnológica, né? Manuel Castro, o autor, ele coloca que existe conceito da sociedade internacional, aquela que a produtividade e a competitividade dependem da capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. Essa nova sociedade informacional em rede, que permite concretamente que os processos competitivos se estabeleçam em escala global, com base na revolução da tecnologia, da informação ocorrida a partir dos anos 70, criando um sistema econômico distinto. Sem dúvida, informação e conhecimento sempre foram elementos cruciais no crescimento da economia. E a evolução da tecnologia determinou, em grande parte, a capacidade produtiva da sociedade e os padrões de vida, bem como as formas de organização social e econômica. Hoje em dia, vocês, na profissão que vocês abraçaram, nós já observamos que os processos são todos eletrônicos. Você já vai fazer a sua petição, você junta os seus anexos, os seus comprovantes, as suas provas, e já a maioria das várias, né, já estão eletronicamente funcionando. Isso ganha uma velocidade muito grande, muito embora ainda os julgadores não conseguiram dar essa resposta da mesma forma, né? Há uma entrada muito grande, mas não sai na mesma proporção. Muito embora as ações que são padrões, elas ganham já a resposta mais rápida. Então, estamos testemunhando um ponto de descontinuidade histórica, a emergência de um novo paradigma tecnológico organizado em torno de novas tecnologias da informação, mais flexíveis e poderosas, possibilita que a própria informação se torne um produto do processo produtivo. A Castro, a tecnologia é parte fundamental da constituição de um novo sistema econômico globalizado. Para abrir novos mercados, conectando valiosos segmentos de mercado a cada país, é uma rede global, o capital necessitou de uma extrema mobilidade e as empresas precisaram de uma capacidade de informação extremamente maior. A estreita interação entre a desregulamentação dos mercados e as novas tecnologias de informação propiciaram essas condições. Então, observem, há uma flexibilização, há uma desregulamentação,
né? Mas elas estão associadas também às novas tecnologias. Então, antigamente, você, para fazer um contato, fazer uma negociação, você levava anos, e a parte formal toda. Hoje você consegue avançar isso rapidamente, né, em função da tecnologia. Globalização, portanto, pressupõe liberalização. Não são sinônimos. A liberação econômica é um estágio indispensável para a globalização. Sem liberdade alfandegária, sem o aumento do comércio internacional, sem o aprofundamento da dependência comercial de um dos países em relação a outros, não haveria globalização. Por outro lado, a globalização também pode ser vista como um trunfo das teorias individuais sobre a sociedade e o fracasso de seus concorrentes estruturalistas. É uma exacerbação do capitalismo, fruto do colapso das tentativas reais de organização da economia e do mercado pelo Estado. Já a liberalização é uma exigência do capitalismo internacional contemporâneo. Os controles tradicionais do Estado exercer a economia, controle de preço mediante tabelamento, congelamento, fixação de tarifas de serviços públicos pelo Estado, foram substituídos pelos controles de via concorrencial. Déficits públicos são vistos como antipatia generalizada. Hoje o Estado não pode se endividar, ele tem que ser um Estado enxuto, né? E isso tem as implicações sobre a economia. Vocês viram isso ao longo dos estudos, o que representa para a inflação, o que representa para as taxas de juros, o que representa para todos uma questão do descontrole fiscal do país. Os governos devem manter políticas fiscais adequadas e enxutas. Aqui, novamente, eu destaquei há pouco. Gastando apenas aquilo que arrecada. Mas a globalização também pode ser apontada como uma decorrência do fracasso da implementação prática de teorias estruturais de controle econômico, gerando uma exacerbação do individualismo, diante do sucesso momentâneo das teorias de livre mercado. A globalização é também um fato. Pode-se tomar partido para proceder politicamente em relação à globalização, valorizando-a, conformando-se com as exigências práticas, ou desvalorizando-a, atenuando as suas consequências. Um país pode ter uma estratégia adequada ou inadequada para fazer frente aos efeitos da globalização. Acertando o diagnóstico, pode se beneficiar com ela, mas, se não souber avaliar devidamente o impacto sobre a economia nacional e não foram adotadas medidas que previnam ou corrijam problemas, pode haver grandes dificuldades para esse país. Os resultados, contudo, não são imediatos e podem manifestar-se em momentos que não permitam mais a aplicação de medidas corretivas, o que torna o problema mais complexo. A globalização não é consequência de uma ação isolada de alguém ou de um país. Castro afirma que é essencialmente errônea, conforme argumentos críticos da esquerda, a ideia de que o Fundo Monetário é um agente do imperialismo americano e, para todos os efeitos, de qualquer tipo de imperialismo. O FMI é um agente de si mesmo, impelido principalmente pela ideologia de ortodoxia econômica neoclássica, bem como com a convicção de um marco da referência e racionalidade de um mundo perigoso, construído a partir de expectativas completamente irracionais. Então, lembrando, a partir de 45, 44, houve o conto de Bretton Woods, 36 a 40 países, de lá eles decidiram ir fazer pós-guerra. E uma das decisões foram criar organismos que pudessem auxiliar a reconstrução do mundo pós-guerra. Entre esses organismos está o Banco Mundial, né, para a reconstrução, BIRD, está a Organização Nacional a ONU, está o FMI. E logo a partir dos anos 50 em diante, os países que buscavam financiamento para sua estrutura, a sua reorganização, tinham que se adequar a uma carta de compromisso. E essas medidas que eles tinham que se comprometer em realizar eram medidas muito austeras, né? Muito difíceis, e acabou criando uma antipatia, e acabou criando essa situação com a FMI. Por outro lado, os mercados de consumo também abriram espaços para o capital de ordem americana, que era o capital preponderante. Avanço do capitalismo em si,
acabou. Tanto é que hoje, você mal, decorridos esses 40 anos, 30 anos, hoje o FMI, pouco se ouve falar do FMI, praticamente como não existisse. Agora ele teve um papel à sua época, e há quem seja opte pelo que foi um papel razoável, e há quem diga que foi um papel nocivo, né? Aqui ele coloca o autor que testemunhou os tecnocratas do FMI a destruir a sociedade russa nos momentos mais críticos da transição entre 92 e 95. Porque aquilo não teve nada a ver com a dominação capitalista. Então, ali houve, sim, uma adequação do sistema. Trata-se, como foi o caso da África, da América Latina, de um compromisso sólido, honesto, ideológico, ministrar lições de racionalidade financeira a todos os países, todos os povos do mundo, como se fosse uma única base confiável, e não sobre a qual deve construir uma nova sociedade. Então, cantando vitória na Guerra Fria, há uma afronta dos intensos combates da democracia contra o comunismo soviético. Os especialistas do FMI não agem sob a orientação de governo e o cidadão, sustentam, mas sim como cirurgiões autoproclamados capazes de remover uma grande habilidade em controles políticos sobre as forças de mercado. Mediante tal procedimento, causam muitas vezes um profundo ressentimento entre os cidadãos de todo o mundo, que ressentem o seu cotidiano dessas instituições globais que sobrepujam a absolutência dos seus estados-nação. Então, há situações, vocês vão se lembrar, uns 10 anos, a questão da Grécia, junto ao mercado comum europeu, a Itália, Portugal, eles entraram num processo de dificuldade financeira muito grave, que teve que mexer com seus tempos de aposentadoria. Então, eram medidas amargas, mas necessárias. E hoje, transcorrido esse tempo, às vezes essas nações se recuperam, volta, se não fosse esse nosso fenômeno da pandemia, nós estaríamos numa situação muito melhor. Tá? Então, grupos organizados peso contestam as instituições que não dão sustentação ao funcionamento do livre mercado internacional. O importante é perceber que cada setor de atividade, cada esfera de relacionamento social, político, econômico e cultural recebe diferentes impactos da globalização e merece ser estudado individualmente. Então, ele está aqui destacando que, para cada setor, há uma influência no contexto mundial, né? Então, a disputa por recursos financeiros e investimentos que vagam pelo globo afeta os governos locais. No Brasil, assistimos uma impressionante guerra fiscal entre estados da federação, ávidos em abocanhar uma parcela desses recursos errantes. Os governos estaduais oferecem enormes vantagens fiscais para o estabelecimento de empresas de capital estrangeiro em seu território, na expectativa de aquecimento da economia local. Também pode ser relacionadas à globalização uma pressão permanente para a redução de encargos sociais das empresas em relação ao trabalho assalariado. Foi aquilo que eu comentei anteriormente. O nosso custo do Brasil, em relação, se comparado com outros, em função dos direitos conquistados pelos trabalhadores, acaba fazendo que o nosso preço final dos nossos produtos fique em uma situação desfavorável aos concorrentes. Como parte da estratégia de atrair capitais estrangeiros, faz-se necessário reduzir o custo de produção para tornar o produto mais competitivo internacionalmente. Os encargos sociais são lidos como ônus que afastam o investidor estrangeiro do país, foi o que eu mencionei há pouco. Então, veremos adiante que há repercussões de ordem internacional e políticas consideradas aviltantes à condição de trabalho. Os países com uma estrutura de proteção social grande reclamam da concorrência desleal ou do dumping social de países que não regulamentam essas condições de trabalho nem protegem seus trabalhadores. Essa questão é uma das mais importantes do ponto de vista estratégico. Países ricos tendem a usar argumentos sociais como forma de impor barreiras não alfandegárias à exportação dos países pobres. Ao mesmo que acontece com a alegação de exigir produtos com padrões fitossanitários mínimos que acabam por pressionar aumento dos custos de produção dos países pobres. Diminui a sua capacidade de competir com produtores mais ricos. Há medidas que justificam do ponto de vista de segurança e saúde pública, mas outras são meramente entraves à plena competição dos países
fundamental, há um tema do fundamento do direito econômico, políticas públicas nacionais que podem ser avaliadas como organismos financeiros, como a OMC, quanto à sua pertinência em tratados internacionais de comércio. Vamos dar um exemplo aqui. O Brasil, hoje, ele é um dos maiores produtores de alimentos no mundo. Então, para você expandir alguns mercados, há algumas exigências de cunho fitossanitário aqui, cunho sanitário, ou seja, você tem que ser, por exemplo, a carne bovina. Então, para você exportar a carne bovina, você tem que certificar. Aí, o que é essa certificação? O país que vai receber o produto vem ao Brasil visitar as instalações onde cria-se o animal, onde se abate o animal, onde se processa, faz a embalagem para envio. Então, todo esse processo industrial ele é acompanhado, né, mediante um certificado internacional. Tem um certificado local, pela qualidade do produto, e também um certificado internacional. Aí criam-se exigências adicionais que acabam onerando, aumentando o preço final do produto. Tá? Eu acho que eu já comentei com vocês o caso, por exemplo, se você for exportar frango para os países árabes, você tem que utilizar o corte do frango, ele tem um rito, de forma religiosa, observando o costume, a cultura daquele país. Então, se você agrega mais um procedimento, você contratar mais pessoas, isso acaba onerando, né? vai chegar o produto mais caro lá. Então, só como exemplo. Tá? E assim você vai encontrar vários outros exemplos dessa natureza. O modelo econômico envolve uma aposta de crescimento econômico, ou seja, todo mundo quer participar desse globalismo, entendendo que aquilo vai fomentar o desenvolvimento econômico, ou seja, eu vou ter mais emprego, eu vou produzir mais, nós vamos vender mais e com isso vamos crescer mais. Então, o mundo livre para competir em altíssima escala é também um mundo de consumo em grandes proporções. Isso aponta para um problema de escassez de recursos ambientais não renováveis, para as agressões ecológicas provocadas por produção industrial dos bens despejados pela população. O mundo economicamente globalizado é também um mundo mais poluído, mais destruidor dos seus recursos naturais. Então, o que a gente observa? Os que mais cobram do país, do Brasil, a situação meio ambiente, são os que menos observam em seus territórios essa condição. São os que mais jogam carbono na atmosfera, são os que têm menos florestas e vêm a público reclamar da nossa situação, nas nossas áreas protegidas. Também há um lobby de produtores de agronegócio que não tem interesse que o Brasil expanda suas áreas produzidas, sua produtividade, porque assim eles vão perder mercado nas suas localidades. Então, tudo isso a gente tem que ver o que está, eu vou chamar, o que impõe uma ideologia, na verdade, você vai ver que está inferindo interesses econômicos, né, de ordem interna. Então, essas medidas de regulação no âmbito nacional são nitidamente insuficientes para fazer frente à ameaça de devastação ambiental. Uma parte da regulação jurídica do meio ambiente é de ordem econômica, e cada vez mais ela precisa adquirir uma dimensão multilateral internacional. Aquilo que eu acabei de falar. Tá, vocês querem que eu proteja minhas áreas, então me deem uma condição econômica para que a minha população tenha bem-estar, né? Tenha condição de bem-estar. Os efeitos danosos da poluição não se limitam ao país que a produz. Sem um compromisso conjunto dos países, torna-se impossível a busca de paliativos na deterioração ambiental, razão pela qual as negociações de tratados internacionais de controle de emissões, estabelecimento de padrões, produção menos agressivos e meio ambiente tornaram o ponto de compromisso do direito ambiental. Houve uma conferência em Paris, há alguns anos atrás, onde os países que participaram dessa conferência assinaram uma carta onde tinham medidas, metas para serem cumpridas.
A grande maioria desses países que hoje grita, fala, cobra, não cumpriram essas metas e querem cobrar de outros. Acaba, isso tem que ser discutido, debatido. Então, do ponto de vista da política, verifica-se também um deslocamento dos centros de poder. Esse deslocamento pode ser verificado pelo menos de dois planos distintos. Um em relação à política local, há um claro enfraquecimento das oligarquias regionais, como o caso dos chamados coronéis da política brasileira. Os centros de decisão se deslocam da família aristocrática de perfil clientelista para escritórios impessoais de representantes de grandes fundos de pensão internacional ou de empresas transnacionais. As formas As formas de exercício de poder podem adquirir novas feições, alterando-se a relação de favorecimento pessoal em troca de apoio político, por alterações de interesse comercial na exploração de setores específicos, lobbies. Eu vou citar para vocês, como exemplo, a chamar a atenção de vocês, a influência do capital chinês, como é que ele entra no país e você vê alguns fatos correlacionados a isso. Por exemplo, o Porto de Paranaguá, Paraná, o Porto de Santos, São Paulo, são grandes portos, são as saídas e entradas no país, hoje são administrados as empresas chinesas. A Companhia Paulista de Produção de Energia, CFP, recentemente foi vendido a parte acionária também do capital chinês. E as conclusões vocês vão ver, vai tirando o poder que era local e passa para esses escritórios de controle transnacional, né? Acaba inferindo questões locais. Então, centros, como ele colocou, centros foram deslocados e tem a forma de apoio político. No segundo plano, se detecta o deslocamento do poder no que diz respeito às organizações estatais e privadas. Com a privatização das empresas públicas e a delegação de serviços públicos a particulares, com fortalecimento do papel da iniciativa privada, na geração da distribuição de riqueza, os empresários privados adquirem uma importância política mais destacada. Então, anteriormente, o Estado era o controle acionário, as decisões eram do Estado, então o político tinha a força. Agora, ele privatizou aquela estrutura. Então, quem passa a ter a força é o empresário, ele que vai empregar, ele que vai contratar. Então, suas decisões, o empresário, pode sobrepujar a própria capacidade de controle estatal da economia e da sociedade. Em se tratando de empresas transnacionais, ainda mais difícil se torna a tarefa estatal de exercer qualquer espécie de fiscalização ou implementar políticas públicas eficientes. A distância física que subtrai a empresa da jurisdição nacional e o poder de fato acumulado por tais empresas diminui, destrói o poder estatal e os governos se sentem impotentes para atuar. Consequentemente, há uma pervasão da lógica democrática da representatividade, com a desinstitucionalização do poder, as grandes fusões e aquisições realizadas por empresas em tantos ramos de produção e serviços suscitam uma crise de identidade dos órgãos de defesa de concorrência. O que ocorre aqui no Brasil? Vocês estão estudando aquela tarefa que eu passei para vocês sobre o CAD, Conselho de Administração de Defesa Econômica. Aqui o autor, Aguirre, ele faz uma crítica. A missão ministerial, a missão fundamental é a de prevenir grandes concentrações que possam afetar o nível de competitividade entre as empresas. Tornou-se o CAD se tornou um mero chancelador burocrático, um mero autorizador burocrático de grandes fusões. Raras são as pretensões de fusão das empresas rejeitadas pelo CAD. Então, essa argumentação que as empresas que pretendem competir em escala global devem se fortalecer, juntando-se a outras, no mesmo ramo de atuação, mas, ao mesmo tempo, o papel das entidades de preservação de competição
é indispensável que se substitua as antigas técnicas de controle estatal de preços e tarifas pela confiança que a concorrência limitará os abusos. Em síntese, a globalização põe em profunda crise conceitos longamente assentados na tradição jurídica e política de todos os países por ela afetados. A ideia de um melhor espelha essa crise e serve presume resumir que quase todas as consequências anteriormente é da crise do Estado-nação. Então, isso advém, não é a questão só do globalismo. Nós vimos uma situação lá de 1930, onde o Estado-nação se vê forçado a absorver tarefas que não eram dele, eram da iniciativa privada. Tarefas que exigem uma participação maior na sociedade para resgatar o grande mal que foi a guerra. Então, as ideias de que um país deve ser governado pelos representantes nacionais, que o território nacional define a jurisdição da ação estatal, que as escolhas políticas devem ser tomadas independentemente da opinião que sobre que elas têm outros países ou instituições que não tenham pleno curso na sociedade moderna. As condições para a formulação e implementação de projetos nacionais são praticamente afetadas pela globalização. Ou melhor, os projetos nacionais somente se tornam possíveis com a imaginação e como execução, desde que contemplem as novas poderosas determinações externas, transacionais e propriamente globais. Por mais desenvolvida, complexa e sedimentada que seja a sociedade nacional, mesmo assim ela se transforma em subsistema, segmento ou província de uma totalidade histórica e geográfica mais ampla, abrangente, complexa, problemática, contraditória. Assim, nos anos 90, a política de enxugamento da máquina estatal, sintetizada pela expressão do Consenso de Washington, passou a ser imposta para todos os países emergentes como condição para a obtenção de empréstimos do FMI e financiamentos do Banco Mundial. Aquilo que eu falei há pouco, é uma carta de compromisso. Né? O que era um choque puramente ideológico nos anos 80 e 90, entre possibilidade de aberto para a organização do Estado e da economia, passou a ser proclamado como uma mera questão de racionalidade administrativa. Então, anteriormente, era visto como um choque ideológico, ou seja, o Estado ia deixar de gastar mais para suprir as carências da população. Então, ele só podia gastar o que ele arrecadava. Com isso, as carências da população iam deixar de ser atendidas. Então, aí estava o choque ideológico entre o que era centro de esquerda e o que era de direita. Isso, ao evoluir, nós estamos evoluindo de 30 anos, 90 para os anos 2020. Hoje, isso é visto como ideologia, isso é visto como caráter administrativo, funcional, gerencial. A partir do momento que alternativas antissistêmicas desenvolveram no oceano dos fatos incontestáveis, das políticas de organismos multilaterais, aderir ou não deixou de ser um ato de escolha. Integrar-se ao jogo das trocas internacionais em escala e fluência passou a ser um dever do administrador racional. Num espaço de tempo muito curto. No momento em que vivemos, a adoção de medidas ortodoxas no campo monetário, como enxugamento e racionalização de gastos públicos, a privatização de estatais, deixaram de ser uma escolha formativa e ideológica. Então, na realidade, hoje, você, para poder se ajustar, poder dar uma condição econômica, então a receita é a mesma. É essa nossa. Se a gente avaliar o cenário que nós vivenciamos, nós vamos ver essas temáticas presentes. Né? Política fiscal, privatização de empresas, então, são coisas que nós estamos vendo a todo momento. As lições extraídas da ascensão de partidos políticos de esquerda ao poder da virada do século têm mostrado que não se acredita mais numa solução viável sem adesão às regras de mercado. Não é mais uma sintonia segura do liberalismo ou conservadorismo a adoção de medidas econômicas que atendam às exigências de mercado. Políticas econômicas que desafiavam essa lógica não são vistas no mesmo país emergentes. Países da estirpe socialista como China ou Vietnã não estão se integrando ao modelo globalizado, não deixando de ser socialistas. Né? A
Até pouco tempo, esses não eram fatos incontestáveis. Ainda se tratava de uma luta de imposição de modelo. Então, nós estamos vendo. Então, que modelos como a Polônia e China são bem-sucedidos. Aqui é uma crítica de Slits, que afirma que o problema de muitas das políticas receitadas no consenso de Washington se transformaram em fim em si mesmas. Né? Então, lembra que casos de confrontação direta como Venezuela, Hugo Chávez, Cuba, Fidel Castro, Henrique Lewandowski, esse autor, então, dos 3 frentes alternativas do consenso de Washington havia. E essas pressões por uma adesão ao sistema econômico mundializado são, portanto, intensas e provêm de um mundo de fatos. Eles limitam as capacidades de governantes, né? As questões das políticas protecionistas explícitas. O estudo de direito econômico, contido no âmbito das políticas econômicas nacionais, passou também a ser insuficiente para a compreensão da realidade atual. Precisamos, portanto, dar atenção a elementos constitutivos de estrutura de funcionamento das instituições multilaterais, blocos econômicos, e observar que tem decidido, sobretudo, esses órgãos, entendemos como contexto atual do direito econômico e da economia. Então, aí nós vamos aqui já na questão dos blocos econômicos. Né? Após a guerra foram construídos alguns blocos, né? 49, nós vimos esses blocos, eles estão só fazendo destaque aqui, Mercosul, a Comunidade Andina, a Comunidade de Mercado do Caribe, nós temos NAFTA, México, Canadá, Estados Unidos, nós temos o mercado comum europeu, né? Então, você observa a construção desses blocos, buscando questões comuns, criando moeda comum, como foi o caso do mercado comum europeu. Hoje já tem países querendo sair desses blocos. A União Europeia, por exemplo, tem uma das principais estruturas chamadas 4 liberdades, ou seja, a livre circulação de bens e serviços, pessoas e capitais do território, a policy das aduanas, as internas, que é as alfândegas, pessoas de um país membro podem se instalar e exercer profissão em outro, não se paga imposto de importação nas operações entre países membros, porém não significa que os blocos sejam dominados exclusivamente por políticas liberais. O direito comunitário é forte, a proteção social, o subsídio, fundos de compensação de diferenças regionais, barreiras alfandegárias externas, controle de concorrência. Vale dizer que o direito comunitário implementa políticas de controle econômico e políticas econômicas intensas, a par de políticas de ampla liberalização comercial intracomunitária. Por outro lado, a União Europeia atua como suas relações externas como poderoso bloco protecionista, portanto não liberal, como se vê uma atuação perante a OMC, lutando pela manutenção de subsídios que distribui na área agrícola, por exemplo. Além disso, lá na Europa, dá um exemplo, a França, acho que eu já comentei com vocês, ela paga parte do produto para o agricultor para que ele saia um preço mais baixo, porém ela arca com essa diferença. Então, não se vê, portanto, uma forma simplista dos blocos econômicos, tem uma relação de dependência necessária ou exclusiva com o liberalismo econômico. Vamos mostrar aqui. Há uma liberação com relação às tarifas, busca isso, mas você observa que os países eles também se fecham, né? A globalização pressiona para que não haja xenofobismo, que os produtos estrangeiros tenham livre acesso a mercados nacionais e capitais e empresas estrangeiras assumem posições importantes na economia. Então, nós estamos vendo que há aquela questão também interessante aqui. Veremos, em especial, questões aqui como pontos importantes quando se trata de analisar a Constituição Federal Brasileira. Por outro lado, tem-se a predominância de valores estrangeiros que caracterizam a cultura local, influenciando a língua, a moda, os costumes, a culinária, a literatura, a outras manifestações artísticas e culturais. Porém,
não é nenhuma novidade histórica que haja influência cultural de certos países sobre outros. A língua latina usada pelos romanos espalhou-se pelo mundo todo em decorrência da dominação política, militar e econômica desse povo durante séculos. Então, nós tivemos também a mesma história. Você vê os espanhóis na abrangência espanhola, os portugueses na abrangência portuguesa. E depois, agora, por fim, os ingleses, o Império Britânico, após a Revolução Industrial, ele avançou sobre o mundo, teve uma influência muito forte também sobre a economia brasileira após a vinda da família de Dom João VI ao Brasil, e foi uma das questões que retardou a industrialização brasileira. A industrialização brasileira, sua primeira registrada em 1930, praticamente pós a Primeira Grande Guerra Mundial. Antes, nossos produtos, nós não tínhamos nem sequer mercado consumidor. O mercado consumidor advém a partir da abolição da escravatura e com a contratação de imigrantes, trabalhadores assalariados. Então, o café foi o carro-chefe e acabou retardando o nosso papel nesse contexto todo. Então, o inglês foram amplamente afetados pelo convívio, né, de outros povos. As influências foram inevitadas, a comunicação se dava por contato pessoal. Hoje você tem facilidades tecnológicas de interação e de acesso à informação. Movimentos nacionalistas brotam periodicamente no seio da população. Saiu na mídia essa semana e Cuba adotou o mandarim, a língua chinesa, como a segunda língua no país e contratou professores de mandarim chineses para trabalharem a segunda língua lá, com uma perspectiva de crescimento mundial. Deixa eu ver o que a gente pode dar aqui de mais destaque. Ele faz aqui um retrospecto histórico dos países. Então, tem aqui a globalização rima com a integração e homogeneização. Da mesma forma, com diferenciação e fragmentação. A sociedade está sendo tecida por relações, processos, estruturas de dominação, apropriação, antagonismo, soberania e hegemonia. A mesma globalização alimenta a diversidade da perspectiva, a multiplicidade de modos de ser, a convergência, a divergência, a integração, a diferenciação, com a ressalva fundamental que todas as peculiaridades são levadas a recriar-se no espelho desse novo horizonte que contraponta as relações de processos e estruturas que configuram a globalização. Portanto, é um fenômeno que convive movimentos de exaltação de nacionalidade e de etnias. A realidade mais complexa dessas análises redutoras pode concluir que ela opera mesmo em contextos de defesa de nacionalismo e que muitas vezes intolerância política ou racial não impede. Florescimento do comércio internacional e a grande escala. 6 blocos econômicos nacionalistas. É importante, não quer ser apontamento, é importante notar que o tempo dos países se fragmentaram, os movimentos nacionalistas surgiram com grande força. Outros países realizaram a opção de integrar-se a um andar mais. A história não tem apenas um sentido. Podem ser detectados movimentos em sentidos opostos, simultaneamente num país ou vários países distintos. Enquanto a União Soviética e a Iugoslávia se despedaçavam, os países membros da União Europeia renunciavam a significativas parcelas de soberania, aprofundando suas relações comunitárias. No sentido nacionalista, não se vê com bons olhos a formação de blocos econômicos. Políticas únicas e indiferenciadas possam valer para todos os países membros. Assim, cidadãos não admitem que uma decisão a ser implementada em seu país possa ser oficialmente tomada com a participação de estrangeiros. É mesmo os países que se engajam podem circunstancialmente apresentar ressalvas, restrições e aspectos de integração. Vou dar um destaque aqui. Ano passado foi amplamente divulgado pela mídia que o Brasil-Mercosul, o Brasil-Mercosul tinha fechado um acordo de negociação com o mercado comum europeu. Mas, para que ele se efetivasse, deveria ser aprovado por todos os parlamentos de cada país que congrega, tanto o parlamento brasileiro, como também o parlamento europeu. E isso vai se discutindo e arrastando-se, leva um ano. Como aqui que ele coloca. Não é uma decisão
lado coletivo que vai influenciar o individual. Cada país vai se decidir sobre isso. Tá? Então, vamos ver aqui o que pode. Então, se vê uma crise do liberalismo agora, nesse século, seus efeitos, há um movimento pendular em atuação do Estado no domínio econômico se manifestou novamente no final da primeira década desse século. Depois da crise de mercados financeiros, desencadeia o colapso do sistema hipotecário norte-americano, com a bolha, que nós temos a crise da bolha em 2008. Assiste um novo arrepio de forças afetando diretamente os conceitos de globalização, integração regional, papel do Estado e nacionalismo. Para socorrer as instituições financeiras em risco, os Estados Unidos e Estados europeus, além dos órgãos da própria União Europeia, foram obrigados a adotar medidas de regulação normativa e operacional em seus respectivos mercados. Nesse contexto, as tendências anteriormente manifestadas, no período de retomada de políticas liberalizantes, são parcialmente invertidas. O que aconteceu aqui? Nesse período, de 2008, o mercado hipotecário ele foi superavaliado. No mercado hipotecário americano, você pode até ter 2 hipotecas para seu endividamento. No mercado brasileiro, só apenas uma hipoteca vale. Então, os imóveis estavam sendo avaliados, superavaliados, acima do valor normal. Então, quando se despertou, havia uma diferença brutal. Então, com isso, houve uma quebra de credibilidade no mercado. Houve um efeito cascata, tanto internamente nos Estados Unidos como na Europa. As bolsas caem, né, tiveram que até suspender o movimento de bolsas. Os bancos centrais foram obrigados a colocar reserva de moeda das economias para poder suprir essa dificuldade. Isso passou 2 anos. Vocês vão se lembrar que aqui tinha um presidente brasileiro que disse que era uma marola, que não ia chegar. E a marola chegou e foi um tsunami na época. Né? Muito bem. Eu vou colocar esse texto, eu fiz um destaque nele, né, uma boa parte dele. Vou pedir que vocês vejam outro texto que fala sobre tribunais, as relações, as influências sobre o direito econômico, um tipo de entendimento, para que na próxima aula a gente abra uma dinâmica de conversar, de interagir. Eu vou colher de vocês opinamentos sobre esses textos, o que vocês compreenderam, para a gente falar um pouquinho sobre eles. Ok? Alguma dúvida? Não, professor. Tudo bem. Vocês chegaram a fazer a tarefa? Deu tempo para concluir? Todos concluíram? Valendo ponto ainda não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o prazo dela, tá? Hoje são 12, eu vou abrir o prazo dela para até segunda-feira. Hoje é 12. Obrigado, professor. Vou fazer assim, eu vou abrir o prazo para o dia 16. Quem puder fazer, ótimo. Quem não puder, eu dei uma segunda chance. Eu não vou estender esse prazo de 16, porque a gente vai lançar uma segunda tarefa correlacionada a esse material. É um material que estou vendo que é um material bastante rico, de informação, mas ele está correlacionado ao contexto. Nós estudamos economia, né? Entendimento da origem da economia, da microeconomia, da macroeconomia. Nós tivemos a oportunidade de ver algumas coisas. Eu quero ver se a gente coloca, pelo menos, à disposição de vocês uns 2 ou 3 vídeos que dê uma posição do cenário atual da economia brasileira, só para uma referência, não vai se cobrar nada, mas para poder seguir de informação. E vocês lá vão ver os conceitos que vocês tiveram a oportunidade de estudar. Muito obrigado a todos. Não deixem de registrar a frequência lá no chat e a gente volta na próxima aula. Encerrando as atividades. Boa tarde.